E aí, galera, como é que vocês estão? Interessante que eu comecei a gravar o vídeo aqui e a Gabriela Lopes ligou pra mim. Eu acho que foi acho que programaram, né? Mas enfim, vocês já viram aí no tema do vídeo. Eu nunca mais tinha trazido esse tipo de conteúdo aqui para o canal, mas eu quero trazer sim. Hoje eu tava vendo um vídeo ali no Instagram da Isadora Pompeu e ela falou o seguinte: as árvores que dão bons frutos não dão frutos para si mesmo. Se você observar realmente, as árvores não dão frutos para elas mesmas, mas elas dão frutos para nós, né? Então, é esse tipo de árvore que eu quero ser este ano. Dar frutos e bons frutos, e quero que vocês tenham uma terra boa, um coração com a terra boa e fértil para viver as promessas de Deus para esse ano. E oro que o meu coração também seja terra fértil para viver tudo aquilo que Deus tem para mim nesse ano de 2022. Qual é a minha ideia, o meu intuito com esse vídeo? Eu me inscrevi num curso com a Gabriela Lopes e eu fiz um resumo do que eu aprendi através da vida dela nesse curso e vou transferir esse resumo para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Em dezembro para 1º de janeiro a gente fala: não, o meu ano vai ser diferente, eu quero viver tudo novo, eu quero um ano diferente, eu quero que a minha vida seja diferente. Só que não tem como a gente viver uma vida diferente, a gente ter um ano diferente, se nós não mudarmos as nossas atitudes. Se nós não estamos conformados com o que nós estamos vivendo, nós temos que mudar a rota, né? Então vamos lá. O tema da aula da Gabriela foi as 3 mentiras do diabo. Ela pontuou o passado, a incapacidade e a independência. A primeira coisa que eu pontuei foi: devo decidir prosseguir. Se você, nós ficarmos parados, estagnados e limitados no nosso passado, se nós dedicarmos um tempo da nossa vida para o nosso passado, se nós permitirmos que a nossa mente faça uma investida, tenha um tempo, dedique um tempo para o nosso passado, nós nunca iremos conseguir avançar. Porque a mente, ela tem esse poder, sabe, de nos paralisar, de querer nos paralisar, na verdade. E o passado é uma das estratégias do diabo, de querer nos confundir, de querer nos paralisar. Mas ele será repreendido em nome de Jesus. E o versículo que ela usou para falar a respeito desse tema foi Filipenses 3, do 13 ao 14. Eu vou ler com vocês. Deixa eu só procurar aqui, que eu nem abri, mas eu acho rapidinho. Filipenses 3, do 13 ao 14. Tá? E, gente, sério, eu pretendo demais trazer mais desse tipo de vídeo aqui pra vocês, porque faz parte de quem eu sou, sabe? Eu tenho amado, gente, sério, eu nunca achei o versículo, viu? Eu tenho amado ler a Bíblia, eu tenho amado a palavra de Deus, porque eu tenho vivido, sabe, a palavra de Deus. E quando você começa a viver a palavra de Deus, você começa a se apaixonar por ela. Quando você começa a ler a Bíblia, você nota que a Bíblia, cada palavra é realmente viva, que, tipo, todas as coisas estão ali e não é por acaso. Então eu tô vivendo isso, sabe, tipo, eu leio, às vezes eu passo por uma situação que está ligada, é referente ao versículo, a uma passagem da Bíblia, eu fico, tipo, muito passada. Eu tô muito apaixonada pela Bíblia. Então vamos lá, né? Filipenses 3, do 13 ao 14, diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que... Deixa eu ver se eu tô no lugar certo, né? Isso, eu tô. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Ou seja, se Paulo tivesse parado, se Paulo não tivesse prosseguido e avançado, se ele permanecesse no passado, ele não iria prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo e não teria alcançado o prêmio da vocação de Deus. Entende? Não dá para ficar parado no passado. Paulo teve que esquecer as coisas que ficaram para trás para poder prosseguir. Então, ela apontou também o seguinte: quem vive de passado não está pronto para o futuro. É certo, a pessoa não avança, a pessoa não sai do lugar. Então, se nós vivermos, se nós nos apegarmos ao que vivemos em 2021, que não foi um ano fácil para ninguém, nós não conseguiremos avançar e prosseguir no ano de 2022. Então, nosso primeiro passo tem que ser avanço, prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. E sabe, gente, não é sobre nós, é sobre quem Deus é. Então, a segunda mentira do diabo é a incapacidade. O diabo, ele gosta muito, e uma das principais estratégias dele é mentir, sussurrar no nosso ouvido de que nós somos incapazes e nós não podemos fazer as coisas. Só que, se eu não tenho um conhecimento, um entendimento de que a minha força, a minha capacidade e o que eu alcanço não vem de mim, vem de Deus, eu realmente vou dar ouvidos ao diabo. Porque, gente, sinceramente, nós realmente, sem Deus, nós não somos capazes de nada. Sem Deus, nós não podemos nada. A palavra de Deus fala lá em João 15, eu não lembro o versículo, que Jesus fala assim: sem mim, nada podeis fazer. E isso é uma verdade. Então, se nós somos capazes de avançar, se nós conseguimos mudar de vida, é porque Deus nos ajudou. A nossa força vem de Deus. Aí olha só o que ela pontuou como foi interessante. O poder de Deus em minha vida me faz capaz. Ou seja, não é sobre mim, é sobre quem Jesus é. E ela ainda falou o seguinte: quanto mais eu olhar para mim, mais desencorajado irei ficar. Mas quando eu olhar para Deus, serei cheio de coragem. A capacidade vem de Deus. É muito sobre aquela história de Pedro. Quando ele viu Jesus, quando ele olhou para Jesus andando sobre o mar, a coragem, foi gerada uma coragem, um incentivo no coração dele. E aí Pedro disse: mestre, se és tu mesmo, Jesus, que eu vá até o Senhor. Não exatamente com essas palavras, né, gente? Mas Pedro disse basicamente isso. E aí Jesus chamou Pedro. Só que o que Pedro precisava fazer era olhar para Cristo, olhar para Jesus. Mas Pedro desviou o olhar. E aí ele começou a olhar ao redor dele, começou a olhar para as ondas e meio que, se deixou influenciar pelas circunstâncias, você entende? Começou a olhar para a tempestade e para a limitação dele, porque nós somos limitados, né? Então Pedro olhou para si e disse: oxi, o que é que eu estou fazendo aqui? Então ele começou a afundar. Então, a partir do momento que eu paro de olhar para Jesus, que eu começo a olhar para as circunstâncias, eu realmente vou afundar, porque eu sou limitado. Quando eu começo a olhar para mim, para a minha limitação, eu realmente vou sofrer, vou, afundar realmente. Mas quando eu entendo, essa é a chave, sabe? Quando eu entendo que o poder de Deus é quem me faz capaz, e que eu preciso olhar para Deus, e que a capacidade que existe em mim de algum avanço, de andar sobre as águas, vem de Deus, aí eu consigo ficar estável, entende? É isso, vamos lá para a terceira mentira. Gente, sério, eu fui muito impactada pela live que a Gabriela Lopes fez com a Camila Barros, que é uma mulher que eu admiro demais, e a Raquel. Comecei a seguir elas
no Instagram. Já segui a Camila, mas a Raquel e a Gabriela eu não conhecia. E aí comecei a seguir elas e, sério, a vida delas tem me edificado demais. Deus tem falado muito comigo através da vida delas. E aí, a terceira mentira do diabo, né? A independência. Às vezes, nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de mais ninguém, que só eu sou suficiente, que as pessoas só vão atrapalhar o meu progresso. Mas, sabe, sobre o que eu vi no Instagram da Isidora Pompeu, é que uma árvore, ela não dá frutos para si mesma, ela dá frutos para os outros. E tipo, vocês conhecem aquela música da Gabriela Rocha? Enche-me de ti até transborda. Então, quando essa canção fala enche-me de ti até transbordar, é porque eu não posso ficar com aquilo só pra mim, principalmente no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar, é um lugar que a gente precisa compartilhar o amor de Deus. Jesus, ele nos ensina isso, sabe? Que Jesus, ele fala em tantas parábolas sobre isso, sobre nós amarmos o próximo, sobre uma fonte de águas vivas que é Jesus. Uma fonte, ela não fica parada. Águas vivas, eu fui pesquisar o que eram águas vivas, e são águas correntes, elas não ficam paradas. Então, quando eu sou cheia da água viva até transbordar, eu preciso me movimentar, eu preciso que essa água transborde para outras pessoas, entende? Então, o reino de Deus é isso. Quando eu recebo algo de Deus, não é só para mim. Quando eu recebo uma promessa de Deus, não é só para me beneficiar. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, Deus não falou: Abraão, eu vou abençoar só você e ponto. Não, Deus, ele falou: abençoarei você e toda a sua descendência. Quando Abraão morreu, Deus falou com Isaac: abençoarei você e toda a sua descendência. Quando Isaac estava prestes a morrer, perto de morrer, Deus falou com Jacó. Então, as promessas de Deus nunca serão para benefício apenas meu. É claro que vão me beneficiar, mas é tanto e é tão certo que a Bíblia, ela tá cheia de testemunho. E testemunho serve para isso, né? Para nós abençoarmos a vida de outras pessoas, para que as pessoas vejam que é possível, que Deus pode fazer todas as coisas. Então, o testemunho serve muito para isso, né? Para eu poder transbordar aquilo que Deus fez na minha vida para a vida de outras pessoas. E, gente, sério, como eu já fui abençoada com testemunho de pessoas, e sempre acho importante compartilhar o meu testemunho também. E é isso aí, gente. Então, nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. E o objetivo de Deus não é que nós vivamos sozinhos. Entende? Entende isso? Amém? Vamos lá para um outro ponto que ela falou, assim, que eu achei muito interessante. Foi sobre quebra-cabeça. Deixa eu até levantar aqui. Quebra-cabeça não se monta com uma peça só. Olha que interessante. Quebra-cabeça não se monta com uma peça só. Ou seja, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos uns dos outros, né? Então, assim, oro muito que você tenha entendido essa mensagem, que nós precisamos de Deus, que a nossa capacidade vem de Deus, e que nós não devemos nos considerar autossuficientes, mas que nós devemos ter a humildade de pedir ajuda a um irmão, de ser um canal de bênção para um irmão, contar o seu testemunho e etc. Então, só refazendo as 3 mentiras do diabo: passado, incapacidade e a independência. Ou seja, nós temos que avançar para Cristo, que é o nosso alvo. Essa é a verdade de Deus. Nós temos que avançar para Cristo. Incapacidade não existe para nós, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos um Deus que peleja por nós, e Ele, o próprio Deus, nos torna capazes.
E a independência, nós não somos independentes. Nós dependemos principalmente de Deus, entende? E dependemos também do nosso irmão. Nós dependemos de ouvir um testemunho. Nós dependemos de um abraço. Nós dependemos de um conselho, sabe? Então é sobre isso, gente. É sobre isso. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você ainda não deixou um like, não esquece, deixa um like, comenta aqui embaixo. Eu espero demais que Deus tenha falado com você de alguma forma. Muito obrigada por sua companhia. Mas se liga aí, assiste o último vídeo também, tá? Quando terminar esse, já assiste o último vídeo, compartilha com quem você quiser. E é isso aí, um beijo no coração e até a próxima.